Gente, eu vou falar a verdade, já tem um tempo que eu tava querendo fazer a live. Só que pra conversar assim, eu já sou meia. Eu já fico um pouco com vergonha, sei lá. Vocês estão percebendo, daqui a pouco eu me solto. Mas, por que que eu decidi fazer a live e conversar um pouco com vocês referente à aviação? Teve um tempo atrás, acho que umas 2 semanas mais ou menos, que a Anne colocou, ela fez uma enquete colocando o que vocês queriam, né? O que vocês queriam aprender? Se era inglês, se vocês queriam dica para seleção, o que mais que tinha lá? Tinha várias coisas. E nenhuma dessas coisas estava vídeos de motivação. E aí a enquete com quase, sei lá, 80%, o pessoal votou que queria motivação. E isso começou a me inquietar. Eu não. Sabe quando uma coisa te incomoda? Eu falei, Deus, tanta coisa, né, pra galera aprender e por que o vídeo de motivação? E isso começou a me inquietar e foi por esse motivo que eu decidi fazer a live pra gente poder conversar um pouco sobre isso, né? Principalmente nesse momento que a gente tá de crise, então, de ansiedade, de será que vai dar certo, será que não vai, será que algum dia eu vou voar, será que não? Então, eu decidi vir aqui pra gente poder conversar um pouco. Quem que tá entrando? Galera, vai deixando o coraçãozinho aí. Gente, essa é a Joyce. A Joyce, ela é... Só existe ela no mundo. Não tem como ter duas Joyce, entendeu? É só ela. Vocês vão ver aí no comentário. Ela é um barato. Mas, enfim, vamos lá para o que interessa. Eu vou começar me apresentando, porque eu não sei se todo mundo me conhece. Eu sou a Aline, eu tenho 26 anos. E eu sou de Ferraz, de Vasconcelos, São Paulo. Quem que é de São Paulo aí, gente? Vai falando pra mim de onde que vocês são. Gente, aqui tá frio. Como é que tá aí pra vocês? Tá frio também? Aqui tá frio. Ô, ideia linda! E vamos lá. E aí eu vou conversar com vocês um pouquinho desde o começo de como é ser comissário de voo. Porque tem uma galera, né, aqui que já fez a seleção, não passou, e aí quer dicas pra passar. Tem uma galera que nunca fez, tem quem tá na ANAC, tem quem tem curiosidade. Então, assim, vamos começar do começo. Oi, Max! Vamos começar do começo e a gente vai se entendendo aí, tá? Eu vou lendo os comentários de vocês e a gente vai respondendo. Não pensei em nada, só marquei algumas coisas aqui pra não esquecer, mas aí vai do que vocês mandar aqui, eu vou respondendo, tá? Só pra gente abrir o assunto aqui. Gente, o que é um comissário de voo? Como se tornar um comissário de voo? A primeira etapa, antes de tudo, é você fazer o curso de comissário de voo, que leva em torno de 4 a 6 meses. É um curso rápido, né? Se você for ver entre faculdade e outros cursos técnicos, é um curso rápido, é apenas 6 meses. E é um curso que te prepara para uma prova, que é a prova da ANAC. Então, assim, para você ser um comissário de voo, você precisa prestar a banca da ANAC. E aí, para quem não sabe, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é o órgão que fiscaliza e regulariza toda a parte da aviação civil no Brasil. Então, tudo que é referente à aviação é a ANAC que faz, é a ANAC que fiscaliza. E, né, nós, como os comissários de voo, precisamos prestar essa prova para poder oficialmente ser um comissário. Então, assim, as pessoas me perguntam, mas a prova da ANAC é difícil? Gente, eu acho que vai muito do que a gente estuda. Se você estuda muito, você não vai achar difícil. Se você estuda pouco, você pode ter uma maior dificuldade. Mas é claro que, gente, o curso são 6 meses, então vocês vão estudar 6 meses. Então, assim, sem pânico, dá pra passar assim, sem dar louca, tá? Um outro documento que precisa é o CMA, que é o Certificado Médico Aeronauta. Certificado Médico de Aeronáutica. E por que a gente precisa desse documento? Gente, quando a gente começa a trabalhar,
E até quem fez o curso, né, sabe que no bloco 3 tem uma matéria que é de medicina aeroespacial. E aí é onde a gente aprende como o corpo humano reage em um ambiente pressurizado, em uma despressurização, né? Aí, sem pânico pra fazer ANAC, ó. Não, ó, e eu acho engraçado o comentário da Leandra, porque eu falei isso pessoalmente pra ela. As pessoas falam pra mim assim, ai, eu já terminei o curso, mas eu ainda não prestei a ANAC. Aí eu falo, tá, e você não prestou a ANAC por quê? Aí a resposta que a pessoa me dá, ai, porque eu tenho medo, ai, porque eu não me sinto preparada. Gente, vocês nunca vão se sentir preparado. A gente nunca vai se sentir preparado, isso é do ser humano. E eu falo que isso não é uma coisa ruim. Você não se sentir preparado não é ruim, porque isso te impulsiona a estudar, a dar o melhor de si, e isso não é ruim. Agora, isso começa a ser ruim a partir do momento que isso te limita, que isso te barra. Então, você não pode deixar que o medo seja maior do que o seu sonho. Você tem que pensar assim, é uma prova que se eu não passar agora, eu posso fazer de novo. Eu, graças a Deus, passei na primeira época, mas eu fiz assim, sem pânico, entendeu? Eu falei, se eu não passar, eu vou estudar, pago e faço de novo. Então, assim, às vezes eu acho que o medo é mais de se frustrar do que de não passar, concorda? Então, assim, gente, lança o medo fora, faz a prova, viu, Leandra? E, assim, a ANAC eu falo que é só o princípio de tudo, né? Quando eu comecei a fazer o curso, eu ficava até um pouco chateada quando me falavam que a ANAC era só o primeiro passo. Eu falava, tá de sacanagem, né? A gente estuda pra caramba, vai lá pra selva, quase morre lá, 3 dias pra falar que é o começo de tudo. E aí você vê que, gente, é o começo de tudo, mas a gente tem que estar firme, né? E não ter medo, não. Vamos lá. Continuando onde é que eu tava. Então, do CMA. Por que que o CMA é tão importante antes mesmo de você fazer a prova da ANAC? Gente, pra galera que tem asma, a galera que sofre aí de labirintite, a gente sabe que pra aviação não é que você não vai, eu tenho esse problema, eu não vou ser comissário de voo. Não é isso, mas a gente sabe que você tá todo dia em um ambiente pressurizado, é complicado, entendeu? O corpo não aguenta, eu sou prova disso, eu tenho uma imunidade muito boa. Mas quando eu comecei a voar, gente, a minha primeira semana eu fiquei ridícula, porque a gente incha, eu senti muito enjoo, eu passei mal, até meu corpo se adaptar com a pressurização. Porque assim, uma coisa é você subir e descer uma vez, outra coisa é seu corpo pressurizar e despressurizar o tempo todo e você lá em movimento. A reação do seu corpo é diferente. Então, esse CMA serve para isso, para você fazer aí uma bateria de exames. E se você é aprovado, a aeronáutica entende que você é apto para ser um comissário de voo. Acho que é isso. Para quem tinha curiosidade de saber como começar o curso de comissário e a ANAC, eu acho que é isso. É porque eu não sei se eu falo, não sei se eu leio os comentários, demorou muito pra se acostumar. Dani, eu demorei acho que em torno de uns 2 meses. Mas assim, a primeira semana foi punk, porque a primeira semana você tá em instrução ainda. Então, assim, várias coisas ao mesmo tempo, né? Você tá sendo avaliada, você tá sendo a sua estrutura vai te perguntar um monte de coisa várias vezes, toda hora. Então, assim, você tá trabalhando e você tá sendo avaliada e seu corpo tá tentando se adaptar. Então, eu acho que é uma pressão tanto no corpo quanto psicológica. Então, a primeira semana foi a mais difícil. Me fala de idade, Aline. Vou falar da idade. Mas vamos lá, gente, pra gente iniciar tudo, começando. Eu quero que vocês respondam pra mim. Pra vocês, o que é ser comissário de voo? O que vocês acham que um comissário de voo faz? Para começar, responde aí para mim. Porque assim, quando a gente fala em por que você quer ser comissário de voo, e eu acho que essa é a pergunta clichê que todas as companhias fazem, né, numa entrevista, quando a gente para pra pensar por que eu quero ser comissário de voo, o início de tudo é você ser sincero com você mesmo. Porque a gente sempre vai pensar assim, como que eu responderia para um recrutador?
Ai, como que eu responderia em um curso onde eu tô sendo avaliada? Ai, o que que eu responderia pra minha instrutora? E a gente acaba se sabotando de uma certa forma. Então, assim, seja sincero com você. Por que você quer ser um comissário de voo? Por que você escolheu essa profissão dentre tantas outras profissões que tem? Atenção para com os passageiros. Deixa eu ver essa outra parte aqui que eu não... Agente de segurança de bordo, prestar pela segurança do passageiro. Tá, isso é ser um é o que um comissário de voo faz. Agora, por que você quer ser um comissário de voo? Por que você escolheu essa profissão? Responsável pela segurança das pessoas, cuida do bem-estar de todos no voo. Ser comissário é zelar pela segurança dos ocupantes a bordo, estar sempre disposto a servir com alegria e entusiasmo. O trabalho de comissário é feito todo dia. Peraí, que eu não consegui pegar. De vez em quando, é só um voo por dia, de manhã, de noite, diversos voos, como funciona, tá? Zelar pelo bem-estar das pessoas e gostar de ser útil, de servir o próximo. Yes! Gostar de lidar com as pessoas é exercitar diariamente a tolerância, gentileza e empatia. É isso que eu queria. Vamos lá. Porque, gente, essa resposta pra mim é a primordial. Gostar de servir as pessoas. Porque quando a gente se fala de o que é um comissário de voo, um comissário de voo é aquela pessoa que vai servir os outros. A diferença é que vai ser lá nas alturas. E aí, quando a gente se fala de servir os outros, é onde você tem que parar e analisar e ver se é isso mesmo que você quer. Porque a primeira coisa para você servir os outros é você gostar de gente, é você ter prazer de servir. É você saber que tem pessoas que vai te olhar e falar assim, ai, me dá um café. Ai, me dá isso aqui. Gente, se você tiver autossuficiente de falar assim, ai, as pessoas estão me pedindo, ai, tá me chamando de novo. Gente, isso não é ser um comissário de voo. Então, eu acho que tudo começa daí, de você entender o que é um comissário e se você se encaixa nessa profissão, se é isso que você quer pra você, tá? Sim, você tem que ter uma postura de saber como lidar. E se você ama servir, se você ama a gente, você vai se dar super bem na profissão de comissário de voo, né? E aí, a questão é, as pessoas têm muita dúvida do processo seletivo. E isso foi uma das perguntas que caiu pra mim, assim, que a entrevistadora fez. Dessa questão de servir as pessoas, de se um cliente vir me tratar mal, como que eu vou agir, o que que eu vou fazer. Eles realmente querem saber se você tem uma estrutura e eles colocam até uma certa pressão pra ver se você não vai se irritar, se você não vai se responder de uma forma meia grotesca, assim. Então, assim, a gente tá sendo analisado todo o tempo, né? Mas, gente, me fala uma coisa, eu tô vendo que vocês estão perguntando bastante coisa. Vocês preferem que eu vou falando a minha trajetória, um pouco sobre a seleção e até como eu cheguei, porque assim, eu fiz 3 seleções na Azul. Eu demorei quase 5 anos pra entrar, então eu tenho um pouquinho de história aí da Azul. Não conheço outras empresas, porque eu fui doida. Eu falo que hoje eu não faria isso. Quando eu decidi que eu queria ser comissária, eu falei que ia ser azul, 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 azul e não existia outra empresa pra mim. Então, assim, hoje eu dou o conselho, não façam isso, tá, gente? Empresa boa é a empresa que te contrata, a profissão, ela é geral em todas as empresas. E eu sou prova disso. Falando da minha trajetória, beleza, vou falando da minha trajetória. E aí, o que faltar, vocês se perguntam. E aí, eu sou prova disso porque eu tenho uma amiga, que é a Vanessa Tedesco. Eu nem sei se ela tá aí, Van, te amo, amiga. E ela, assim como eu, o sonho dela sempre foi azul. Só que eu sempre incentivei ela a se inscrever nas outras companhias e ela prestou pra Gol. E ela passou. E na hora que ela passou, gente, assim, sabe, no coração, eu falei, ai, eu fiquei muito feliz porque era a pessoa que eu via comigo. E ela falou assim, gente, eu tô tão feliz porque eu vi que era ali que eu queria estar. Então, assim, se ela não prestasse, gente, a seleção só porque o sonho dela era azul, olha a oportunidade que ela teria perdido. Então, não façam mais isso. Às vezes a gente tem uma empresa dos sonhos, aí entra na Google, entra na Latam, entra, sei lá.
mas se candidatem para outras, porque as oportunidades surgem e a gente não pode perder essas preciosidades, né? E hoje ela tá super feliz lá na Gol. E aí, mas eu fui louca, né? Eu só queria Azul. Então, assim, eu posso falar só sobre Azul, tá? Eu não sei sobre as outras empresas, não sei sobre as seleções, mas da Azul eu tô aqui. Então, vamos lá, eu vou falar um pouco da minha trajetória, tá? Eu terminei o curso em 2016, prestei a ANAC logo em seguida. Gente, já presta a ANAC logo, terminou o curso, já presta a ANAC logo, porque aí você vai procrastinando e aí você não faz nada. Então, assim, eu sempre fui muito determinada, eu sempre fui assim, sabe? Eu começo, eu termino, então eu terminei o curso, eu já fiz a ANAC, passei na ANAC de primeira, e não demorou muito pra eu conseguir ser chamada na Azul. Eu consegui através de uma palestra que eu participei, tinha 2.000 pessoas nessa palestra, que era com os gerentes de comissário da Azul, e aí a gente ia, né, todo padrão, levava o currículo, e fui chamada, acho que deu um mês mais ou menos eu fui chamada. E na época, que foi em 2017, a primeira fase era presencial, era lá na Uniazul, então eu cheguei lá na Uniazul, conheci, pensa, maravilhada, né? E aí dessas 2.000, tinham 100 comigo na sala. E assim, a primeira etapa, ela é só de provas. Então, é português, raciocínio lógico, conhecimentos gerais de comissário, né? A prova técnica de comissário, que é tudo aquilo que a gente aprendeu no curso. É como se fosse uma provinha da ANAC, só que é mais fácil. Geografia e raciocínio lógico, falei, né? A gente vai fazer essa bateria de provas. Terminou todas essas provas, você vai ter lá o seu momento. Então, assim, todo mundo saiu da sala. E aí foi até meio punk, assim. Porque todo mundo saiu. E aí tinha uma cadeira no meio da sala vazia. E 2 moças, eu acho que uma era gerente de comissários internacional, de voos internacional. E acho que uma era nacional. Elas sentavam assim no canto e ficavam anotando. E aí você entrava um por um, e eu percebi que ali naquele momento, era um momento onde literalmente eles estavam avaliando a sua postura, a sua apresentação pessoal. Eu acho que é o momento que eles te veem com o uniforme da empresa, e se você tem padrão, e aí é o momento que você tem para se destacar, né? Que você tinha, né? Porque hoje mudou um pouco, eu vou falar sobre isso. Mas assim, eu sentei, aí ela fez algumas perguntas básicas, né? Como você tem tatuagem. Ela perguntou pra mim se eu passasse, se eu poderia estar no outro dia. E eu falei, meu Deus, como assim, né? Mas eu falei, posso, né? E aí, tentei me destacar. Ela falou assim, você quer falar alguma coisa? Eu falei, quero. Quero dizer que eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que eu tô muito feliz. Que você tem um dia azul. Eu lembro que eu brinquei assim. E aí ela deu aquele sorrisão e falou assim, até logo. Eu falei, até logo, isso aí. E aí foi meio punk, porque nesse exato momento, quando todo mundo passou, ela convocou algumas pessoas pra dentro da sala e eu fiquei do lado de fora. E aí naquela hora você já meio fala assim, meu, deu pra mim, né? E aí foi totalmente ao contrário. Vou tentar resumir, gente, pra eu conseguir falar tudo. Foi totalmente ao contrário, porque quando as pessoas que estavam dentro da sala saíram, eles que tinham sido reprovados. E aí, quando a gente entrou, eles falaram, vocês aguardem um pouco, que a gente vai conversar com vocês e aguardem o e-mail positivo ou negativo. Eu falei, meu Deus, né? Tipo assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E beleza, passei nessa primeira fase, acho que demorou um mês, mais ou menos. Não minto, na primeira vez eu cheguei na minha casa e eu já recebi o e-mail, que eu tinha que estar em Barueri no outro dia. Então, em um dia eu tava em Campinas, no outro dia eu tava em Barueri. Eu lembro que eu não tirei nem um coque, porque foi muito rápido. E aí, na segunda fase, tinham 12 pessoas só, dessas 100 que estavam lá na sala. E aí, é literalmente a hora que ela faz aquela bateria de perguntas, né? Da primeira foi totalmente diferente da segunda. E aí eu vou focar mais na segunda, porque é o que tá atualmente, né? Mas enfim, pra resumir, era a entrevista pessoal, a entrevista em inglês, os exames médicos e só. Demorou um mês, mais ou menos, e eu recebi o e-mail que tinha sido reprovado. E aí, gente, foi
foi complicado, né? Porque a gente cria toda uma expectativa. E aí eu não sabia na época o porquê eu tinha sido reprovada. Hoje eu sei que eu fui reprovada na entrevista pessoal, porque quem era reprovada no inglês tinha uma carência de 6 meses. E a minha carência foi de 1 ano. Na época eu não sabia disso, hoje eu sei, então eu sei que foi na entrevista. E aí falei, tá, eu vou tentar, né? Daqui 1 ano eu tento de novo. Daqui 1 mês eu consegui como agente de aeroporto, mas aí eu cheguei a passar, eu fiz a primeira fase, a segunda fase, mas eu reprovei. Não reprovei, mas eles cancelaram a seleção. E aí eu não sei o que é pior, né? Você ser reprovada, você passar e cancelarem a seleção. Mas foi um período que eu desanimei. Então, assim, gente, eu não sei, hoje, eu não tenho uma explicação certa de falar como que eu fui chamada dessa segunda vez. Porque eu deixei o meu currículo desatualizado. Ele ficou desatualizado 2 anos. Assim, pra quem me conhece já sabe que eu sou cristã, eu sou evangélica. E eu comecei a passar um processo com Deus. Eu tenho certeza que numa outra oportunidade eu vou conseguir explicar pra vocês, né, essa outra parte melhor. Mas assim, eu comecei a viver um processo com Deus onde eu entreguei nas mãos dele e eu confiei. E aí meu currículo ficou 2 anos desatualizado, eu não tentei mais nada, eu saí de todos os cursos, de todos os grupos. Falei assim, agora se for pra ser, vai ser Deus que vai fazer. Eu não vou colocar mais as minhas mãos, porque eu sempre fui muito autossuficiente, né? Então eu sempre achei que eu fazia tudo, que eu podia tudo. E aí foi um tratar de Deus comigo aí, falar, vai esperar, segura aí. Então, assim, eu não sei como eles me chamaram. Porque meu currículo ficou desatualizado, eu não mandei pra ninguém, e aí eu posso dizer que é Deus mesmo, tá? E não quero explicação, porque não tem. Mas, enfim. Gente, a primeira fase agora ela é online. É verdade, Lê. Deixa Deus tratar. E aí, até me perdi. E aí, por que eu falo dessa questão da ansiedade, gente? Porque teve uma das pregações que a minha pastora fez que ficou no meu coração, assim, e eu queria muito trazer isso pra vocês. Que foi uma frase que ela falou assim: tem gente tão ansioso pelos resultados que estão se perdendo nas estratégias. Eu nem sei se a Auri tá. Está aí, Auri? Dá um oi pra mim. Gente, eu achei isso total. Tem gente tão ansioso pelos resultados, por entrar logo, por fazer logo, por ser comissária logo, que tá se perdendo nas estratégias. E tem gente tendo as estratégias certas e alcançando os resultados. Então, assim, não deixa que essa ansiedade, que esse medo te tire do foco, daquilo que vocês querem. E aí vocês vão ter noção certinho de como faz, né? Foi o que me fez passar. E aí, depois de... Caraca, vi esse vídeo, não sabia que era você. Sou eu. Olá, boa noite, eu sou a Aline. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando deste processo seletivo. Eu tenho 24 anos, sou solteira, não tenho filhos e sou da cidade de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Trabalho em uma empresa de cosméticos há 7 anos, onde iniciei como maquiadora profissional, adquirindo a minha maior experiência no atendimento ao cliente. Trabalho atualmente no setor financeiro desta empresa e realizo trabalho como maquiadora em momentos seculares. Faço parte também de trabalhos voluntários, desde auxiliando comunidades carentes, dando suporte aos animais de rua, até outros trabalhos realizados tanto nas ONGs quanto na igreja em que eu faço parte. E eu escolhi ser comissária, primeiramente porque eu me enquadro com o perfil da aviação. Eu admiro o ambiente da aviação. Acredito que com as minhas experiências eu posso estar agregando a área e que eu posso estar crescendo profissionalmente também. Gosto de trabalhar com o público, tenho facilidade e a flexibilidade de trabalhar com pessoas diferentes, de cumprir uma escala, de me manter sempre bem apresentada.
E destaco também uma das minhas qualidades como a empatia e a confiança, que para a aviação são duas ferramentas muito importantes. Me identifico também com os valores da empresa Azul, tanto na integridade, quanto no exemplo, quanto na segurança e na paixão pela aviação. E gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer que eu estou disponível para próximos processos seletivos da Azul. Muito obrigada. Com base neste vídeo entrevista da Aline, que passei na entrevista da Latam. Amém. Glória a Deus. Vou me esforçar para conseguir em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, isso me fortalece muito. Amém, gente. E aí é calma, é você ter calma, é o segredo de tudo, né? E só que assim, é claro que eu tava nervosa, mas, né, o Espírito Santo, né? E aí que eu tava falando. Segunda fase. Depois de um tempo eu recebi o e-mail, acho que aí demorou um pouquinho, acho que foi um mês, né? Eu recebi o e-mail pra segunda fase, e a segunda fase é presencial. E aí é o inglês e é o pessoal, né? Os exames foram feitos depois, eu não sei como é que tá agora, mas na minha foi assim. E aí, gente, o que eu falo pra vocês? O que pega é a entrevista pessoal. Então, assim, qual que é o segredo? É você se conhecer. Se você se conhece, você vai conseguir falar sobre você, você vai ter confiança. Porque todos os momentos, ela sempre vai tentar te colocar contra aquilo que você fala. Então, você precisa saber quem você é, pra que você tá ali. Aí eu volto na questão do porquê você quer ser um comissário de voo, sendo sincera com você mesmo, né? Porque é ali que elas vão te pegar. E na minha entrevista foi engraçado, porque teve duas perguntas que ela me fez, que eu dei uma resposta pra ela que ela não esperava. Que uma delas foi que ela perguntou o que os meus pais achavam sobre eu ser comissária, e eu falei que meu pai apoiava que eu fosse comissária, porém que a minha mãe era contra. E aí, quando eu falei isso, ela falou assim, ué, sua mãe é contra, mas você quer ser comissária? Eu falei, sim, eu quero ser comissária, minha mãe é contra, mas eu já sou maior de idade, eu já sei o que eu quero, e independente da minha mãe querer isso pra mim ou não, ela sabe que se isso é o que me faz feliz, se esse é meu sonho, ela tá comigo. E ela ficou meio assim, ela falou, tá, e você namora? Falei, namoro. Ela falou assim, tá, e se seu namorado falar pra você que ele não quer que você seja comissária, o que você vai fazer? Eu falei assim, paciência, eu vou terminar com ele. E aí ela falou assim, nossa, mas você trocaria o seu relacionamento por ser comissária? Eu falei assim, não é que eu trocaria, a questão é, ele tá comigo desde o começo, ele passou todo o processo, ele viu a dificuldade que foi pra eu entrar, e quando eu consigo, ele vai dizer pra mim que não, então é egoísta não sou eu, é egoísta é ele, concorda? E aí ela olhou pra minha cara assim, Então, assim, eu acho que você tem que estar muito certo de si, porque ela vai tentar te colocar contra. Porque se eu titubear ali, gente, eu falo assim, não sei. Ah, minha mãe não é contra. Sobre mudança de base, eles vão perguntar, e aí, você tá preparado pra mudar? Você que tem filho, e aí, você vai deixar seu filho? O que você vai fazer? Você já tem que ter uma resposta na ponta da língua, entendeu? Então, assim, é toda uma questão de você ser firme naquilo que você faz. E aí entra a hora que eu falo das estratégias, de vocês estudarem agora, de vocês se conhecerem. Você fez entrevista e qual CIA só na Azul. É o que eu tava falando agora há pouquinho, gente. Eu só vou falar da Azul, porque foi a única que eu fiz a entrevista. Eu não sei como é o processo das outras, tá? Sobre o inglês, vamos lá. A galera tem bastante curiosidade sobre o inglês. Gente, o inglês, eu me irritava profundamente quando a pessoa falava pra mim assim, inglês não tem segredo, ou você sabe falar ou você não sabe falar. Gente, isso me irritava, porque eu falava, gente, não é possível, deve ter alguma estratégia, deve ter alguma forma, deve ter algum jeito de eu estudar. E aí eu fui ver que não, é realmente isso, ou você sabe ou você não sabe. Fiquei sabendo que a Azul contrata bastante jovens, é verdade? Gente, que eu tô falando, pelo amor de Deus, do inglês, tá? Então, porque assim, agora a gente vê que tem muito sobre a inglês de aviação.
aconselho fazer. Fazem mesmo, até porque eu vou tomar vergonha na minha cara, eu vou fazer também. Mas assim, pra entrevista, não tem essa de inglês pra aviação. Porque aquilo que ela vai perguntar pra vocês são literalmente coisas do dia a dia. Seu nome, sua idade, você trabalha com o quê? Quais são os seus hobbies? Se você fala alguma... Amiga, foca na fala aí, a gente vai te ajudar. Inglês, tá? O que mais? Eu lembro que ela perguntou o que eu achava sobre a Azul. Então, assim, você vê que é literalmente coisas sobre o dia a dia, não tem nada a ver sobre aviação. Então, assim, foquem mesmo no básico, no intermediário, que vocês vão passar. O inglês não é difícil, gente. Não cria esse bicho de sete cabeças, porque não é. E aí, entre a minha primeira e segunda seleção, eu aprendi uma coisa que aí eu sempre falo, sempre ajudo, assim, sempre dou esse conselho, que é o seguinte: eles estão preocupados, o que ele quer saber ali, o que o entrevistador quer saber é se você entende exatamente o que ele fala. Ele não quer saber se você fala fluente, se você se perde ou não. Ele não quer saber isso, ele quer saber se você tá entendendo o que ele tá falando. Então, assim, o meu inglês não é bom. Eu não vou, né, dizer que é, porque não é. Mas, assim, a todo momento eu fazia ele perceber que eu entendia o que ele estava me perguntando. Então, muitas vezes, eu não tinha nem vocabulário, né, pra falar pra ele o que tinha que ser falado. Mas eu mostrava pra ele que eu entendia o que ele estava falando e eu respondia o básico. Então, assim, eu acho que é muito mais questão de você tá calma e você falar ali o que você sabe, bota pra fora ali o que você sabe e que vai dar certo. Ele também vai dar um speech pra vocês lerem, né, pra eles verem como é que tá o read de vocês. No meu caso não foi necessário, porque eu acho que eu fui falando tanto que eu queria, que ele mandou eu ler só um trechinho, mas teve algumas pessoas que ele pediu pra ler tudo, e aí eu acho que vai do nível que cada um tá, né? E aí sim, é um speech realmente original da aviação, mas tipo, ladies and gentlemen, ó, nada demais. Ela é modesta, viajei com ela fala bem. Ah! Gente, só vou falar pra vocês a experiência que eu tive com a Aurilene. Gente, pensa, gente, em Lisboa, onde eu podia, né, literalmente dar a louca lá, né, Auri, e passar vergonha e falar, gente, eu travava. E aí é a hora que eu falo do nervosismo. Você sabe uma coisa, você sabe como se comportar, mas você tá tão insegura ali na hora, você tá tão, né, que você trava. Eu fiz isso, a hora foi prova. Eu realmente, eu consigo falar, mas a maior dificuldade é travar ali. Misericórdia. Mas deixa isso pra lá, né, na próxima. Falei pra ela, eu criei um propósito que eu vou dublar essa mulher, eu vou traduzir essa mulher. Já vi a gente lá em Miami, ela pregando e eu traduzindo ela. A Aline tá com vergonha de mostrar o inglês. Enfim, e aí ele vai dar um quadrinho, ele me deu, sabe Sarge, gente? Que é vários quadrinhos, assim, e ele vai pedir pra você falar sobre isso. Você pode criar uma história, você pode ser a pessoa que tá ali. E eu lembro que eu falei um básico ridículo. Mas sei lá, eu sei que eu falei. E aí ele falou, tá, obrigada e tal. Então assim, gente, o inglês não é difícil. Para de focar nesse negócio aí de inglês de aviação, que pelo menos pra seleção não tem nada a ver, tá? E aí uma outra coisa que eu queria falar, que eu vou chamar a Ari, gente, você vai ver que essa mulher vai falar com vocês. Sobre a apresentação pessoal, aí é uma experiência minha de vida, que eu queria compartilhar. Entre a minha primeira seleção e a minha segunda, em relação à apresentação pessoal, eu descobri que o segredo é você ser você, sabe? Eles não estão procurando pessoas perfeitas, eles não estão procurando Barbie, né? Porque o pessoal tem essa neura aí de peso, de altura, eles não estão procurando isso, eles estão procurando pessoas verdadeiras que amam servir gente. E aí, por que eu falo isso? Tomem cuidado para vocês não confundir elegância com... Qual que é a palavra certa que eu poderia usar? Com arrogância, né? E eu não tenho vergonha, eu não me importo de falar isso com vocês, porque ou a gente aprende
na marra ou a gente aprende vendo os outros errando, né? Então que vocês aprendam vendo que eu errei. Porque assim, não que eu diga que na minha primeira entrevista eu fui arrogante, eu não fui, na verdade eu fui bem simpática, eu conversei com todo mundo, mas eu acho que muito daquilo que eu passei pros entrevistadores, então assim, toma cuidado, é claro que você vai estar meio arrumada, você vai dar seu melhor ali na sua maquiagem, no seu cabelo, na sua postura, mas toma cuidado para isso não parecer arrogante demais ou que você é autossuficiente demais, porque às vezes eu acho que foi essa impressão que eu dei ali na entrevista, entendeu? Delas olhar e falar assim, meu, não dá pra ter uma menina dessa na empresa. Que a hora que uma líder falar alguma coisa, vai fazer biquinho, mimimi e vai virar as costas, entendeu? E às vezes eu, tipo, muito autossuficiente, eu estava esperando você no Insta. Eu avisei que tava aqui. Então, assim, já na minha segunda seleção, eu fui muito eu, sabe? Eu não fiz coque, eu fui de rabo de cavalo, eu não fui de lente, igual eu tinha ido na primeira, eu fui de óculos, eu não criei pânico, literalmente. E ali eu vi que eu pude ser eu, e eu estava tão confortável por ser eu, né? Por sem essa crise de querer impressionar e nem nada, que eu acho que foi o que fez a diferença. Então, é uma dica que eu queria deixar com vocês, tome cuidado, né? Vamos lá, gente, vou acelerar. Sobre maquiagem, o quê? Sobre tatuagem. Antigamente, tatuagem era proibida, agora não é mais, desde que seja pequena e em lugar que o uniforme esconda. Se o uniforme escondeu, por exemplo, você tem aqui no braço, você só vai poder usar o uniforme de manga comprida. Isso já vem no portal, assim, nem chega pra você de manga curta ou vestido. Se você tem na perna, você só vai usar calça, você não vai poder usar saia. Então, assim, pode ter tatuagem, mas toma cuidado onde vocês vão fazer pra isso não limitar vocês depois, tá? O que mais? Como foi minha maquiagem? Gente, minha maquiagem foi impecável. Eu não comentei com vocês, né? Mas eu trabalhei 7 anos numa empresa de cosmético, onde eu fui maquiadora. Então, assim, em relação à minha maquiagem, quando eu quero fazer, eu faço. E aí, a minha maquiagem, a primeira foi... E assim, isso não foi ruim, porque a primeira coisa que ela me falou foi da minha maquiagem, ela elogiou muito a minha maquiagem, mas na segunda vez eu quis ir mais basiquinha mesmo. Mas assim, não sei que não foi por causa disso. Fala sobre Jovens na Azul. Gente, a Azul eu posso tirar pela minha turma. A minha turma tinha tanto de 18 anos, tinha uma lá que tava até fazendo aniversário. Eles não contratam acima de 25. Ou, eles não contratam jovem. Gente, mentira. Um negócio pra vocês, pra eu poder chamar a Áurea aqui. Que é mais em relação àquilo que a gente tá passando hoje. As pessoas têm me perguntado como que tá em relação à aviação por causa dessa crise. E aí, gente, o que eu penso sobre essa crise? Cara, a hora de vocês estudarem é agora, sabe? Eu literalmente vejo Deus dando uma oportunidade para vocês estudarem, para vocês darem o melhor de vocês, porque a gente sabe que isso vai passar. Tudo passa, né? Como lá em Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Se a gente tá no tempo de chorar agora, vai chegar o tempo de se alegrar. E o segredo é você estar preparado. Então, assim, eu tô vendo a galera muito desanimada, achando que não vai mais entrar por causa da crise. Gente, mas a hora é agora. Porque eu vejo assim, se pode servir de conforto pra vocês, né? É o mundo. O mundo tá parado. Então, assim, não é você que tá parado, né? As pessoas estão avançando e você tá ficando pra trás. Não é, o mundo tá parado. Então, assim, eu literalmente vejo Deus dando uma oportunidade, né? E aí eu digo que é só uma turbulência que vai passar e a gente tem que estar preparado para passar nessa turbulência. Gente, eu tava pensando hoje de manhã, olha só, o que eu tava pensando. Imagina se os pilotos não quisessem voar porque eles saberiam que ia ter uma hora que eles iriam passar por uma turbulência. Ou se a Embraer, sei lá, se as empresas falassem que não iam mais fabricar aviões, porque eles descobriram que eles iam ter que ter aeronaves resistentes para poder suportar a turbulência. Onde que a gente estava numa dessa? Não é verdade? Então, assim, o que eles fizeram? O que a empresa fez? Ela se preparou, ela preparou a aeronave para suportar aquele momento. Gente, eu não sei quem já viu como que funciona para uma aeronave ser homologada.
Eles pegam a asa do avião e eles literalmente eles dobram ela assim, ó. Ela tem que bater palma uma na outra, tipo, encostar e não quebrar para eles poderem homologar que aquela aeronave tem estrutura para segurar um balanço que é isso aqui. Pensa o nível dos caras. Então, assim, eu literalmente vejo que é a gente se preparar para passar na turbulência. Se você pode subir mais alto, sobe mais alto. Se não dá para subir mais alto, você já chegou no nível máximo e mesmo assim tá com turbulência, se prepara para descer. Criar estrutura. Se a gente tá no momento de descer agora, então vamos lá, gente. Criar resistência, criar estrutura, criar preparo. Não é? Porque quando a gente se reabastecer, porque quando a gente subir, eu tenho certeza que a gente vai subir muito mais alto, né? E aí, por que eu falo isso? Para que vocês realmente tirem essa ansiedade, essa coisa de, ai, agora eu não vou passar, agora eu não vou fazer. E é uma coisa muito linda que a Aura tava falando hoje sobre ansiedade. Aura, você tá aí? Deixa eu ver aqui, gente, só um pouquinho. Oi, coração. Tô aqui. Tudo bem? E você sabe que eu sempre defendo os homens. Ah, meu Deus, vai, fala. Eles estão falando, fale para os homens, porque você focou nas mulheres. Eu tô aqui a favor deles. Dá para você falar da barba, do cabelo, como que é? É verdade. Ai, meu Deus. Não, eu tô falando, ou eu falo ou eu leio, porque eu não peguei ainda essa tática sua aí, não. Mas então, gente, se das mulheres já é difícil, dos homens não tem segredo. É barba, é cabelo, é um bom terno, né? Falar bem, se expressar, sorriso e acabou. Não tem muito o que falar de vocês, não. Vocês arrasam sem precisar fazer nada. Gente, ó, deixa eu falar para vocês que querem subir aí no alto. Olhem a foto dos caras e falem, eu vou ser igual. Porque se me deixarem na porta do avião e falar para eu falar o nome, para mim todos eles são iguais. Todos eles tinham a mesma barba, gente. Era incrível. Todos eles com o cabelo tudo igual. Eu falei, meu Deus, quem consegue falar o nome desse pessoal aí? É tudo igual. Pois é, mulher. Gente, o Auri, sabe o que eu tava falando? Ah, rapidinho. Pra quem não conhece a Auri, né, deixa eu apresentar, porque a gente tá em outro Instagram, então tem uma galera também que eu não conheço. Gente, a Auri, pra quem não sabe, é a pessoa que carinhosamente eu falo que é a minha borboleta, né? E quando eu falo que ela é borboleta, gente, é porque a gente sempre vai precisar de alguém que te coloque pra cima, alguém que vai dizer que você é capaz. Sabe quando você se vê aquela largatinha e você fala, eu não vou sair daqui? A gente tem que ter uma borboleta que já passou pelos mesmos processos, que viveu as experiências que você quer viver e que sabe que hoje talvez você não alcançou aquilo que você queria, mas que amanhã você vai. E aí ela é a minha borboleta, né? Porque é a pessoa que passou todo esse processo comigo e ela, mais do que ninguém, entende a dor de alguns de vocês de não ter passado, dessa questão de frustração, porque foi a fase que a gente se encontrou, assim, então ela viveu tudo isso comigo. E a Aura é uma pessoa que atende várias pessoas, é a nossa psicóloga, a nossa pastora, a nossa amiga, nossa tudo. E ela, mais do que ninguém, tem experiência e tem base para falar sobre isso com vocês, né? Dessa questão de ansiedade, de saber esperar, que tudo tem um momento certo, de não desistir dos sonhos, né? E aí, Auri, que eu estava falando para eles no começo da live, né? O que me fez fazer essa live não foi nem questão de compartilhar muito aquilo que eu vivi, mas de ver que nenhuma enquete, 90% das pessoas pediam vídeo de motivação. Isso começou a me inquietar, porque tantas coisas para a gente aprender, para a gente estudar, desenvolver, o que essas pessoas estão passando que elas têm necessidade dessa motivação, por que está faltando fé? Isso começou a me incomodar de uma forma, assim. Então vamos lá, gente. Deixa eu falar aqui, Aline. Fala.
eu vi algumas perguntas e respostas de vocês e eu quero falar em cima daquilo que vocês estão passando. Eu faço gestão de pessoas, eu também amo pessoas, tá? É algo que pulsa no meu coração. E uma das peças-chaves que a Aline falou foi o que te faz entrar nessa profissão. Gente, não só como comissário, mas em tudo que a gente faça na vida. Se a nossa vida for condicionada a dinheiro, o dinheiro vai te levar até uma posição e vai fazer você descer. Então, assim, a nossa vida não é condicionada a dinheiro, apesar de você falar, poxa, mas é bacana ter, mas não é isso que faz uma profissão. Não está condicionada à posição, porque se você for pensar, ser comissário também é um status, né? Eu sou comissário, eu sou piloto, eu estou lá em cima. Só que tudo isso, na prática, é muito cansativo. E se você não gostar, você vai se cansar. Então, essa motivação não é só a motivação do que você vai querer ser, mas é a motivação do que te faz ficar. Então, se você não tiver isso como um propósito, eu sei porque eu quero ser comissário, como eu vi a resposta de muitos, eu quero ser comissário porque eu quero servir pessoas. Eu quero ser comissário porque eu gosto de atendimento. E eu vou te falar como cliente. Quando eu viajo e eu vejo vocês servindo, vocês, porque eu já estou profetizando que você vai estar lá, entendeu? Quando eu viajo e vejo você me servindo, qual que é a primeira impressão, assim, que vem na minha cabeça? Eu estou indo para um sonho, eu estou indo fazer uma viagem e tem alguém que faz parte do meu sonho. Ou seja, você é participante do sonho das pessoas. Se cada comissário entrar e falar, eu estou participando do sonho dessa senhora, talvez ela nunca mais vai viajar na vida, gente. E vocês estão servindo unicamente essa pessoa que teve um sonho. Quando eu vejo você participando do sonho de alguém, gente, meu coração vibra. Quando eu vejo você servindo, eu vejo assim, ó, a pessoa que está sentada, ela fala assim, eu sou a parte mais importante. Então, eu estou sendo servida por alguém especial. Mas outra pessoa poderia encarar simplesmente como um serviço qualquer. Como alguém que vai atender numa recepção, que não tem aquilo como uma vocação. Como alguém que vai atender numa clínica médica e não tem aquilo como vocação. Então, você entende que não é o que ele proporciona. Na realidade, toda profissão ela está vinculada àquilo que a gente gosta. Se a gente não gostar de pessoas, não é essa profissão. Mas eu estou falando com gente que gosta de pessoas, ok? E gente que gosta de pessoas tem que aguentar o estresse, tem que aguentar a chateação, tem que aguentar os altos e baixos. E aí que a gente tem que se preparar. Mas uma frase que eu quero usar com vocês que estão aqui é o seguinte. A gente tem falado muito sobre o momento de transição. E transição, as pessoas encaram isso como mudança de alguma coisa. Eu amo a tradução de transição como sair de um estado para outro. Então, quando a Aline falou assim, eu estou vendo muita gente desmotivada, estou vendo muita gente que não está acreditando mais que vai entrar na aviação. Hoje, o que eu quero deixar aqui para vocês é literalmente essa palavra. Transição é você sair de onde você está para o lugar que você quer alcançar. Então, nessa transição, você vai precisar desse preparo, ok? O preparo é agora, o preparo psicológico, o preparo emocional. Essa fase da crise é a melhor área para você se preparar. Eu vou sair de um estado para o outro, porque eu estou no momento de transição. Hoje, o que eu quero deixar até junto aí com a aviação, né? A Aline falou que quando a gente desce para abastecer. Pegue essa palavra. É o momento de você se abastecer. É o autocontrole, Paola. Então, assim, é hora da gente se analisar. Como que está esse autocontrole numa espera?
Quanto tempo eu vou esperar? Eu acompanhei a aflição da Aline, gente. É angustiante. Eu não sei como que é aí na sua casa. A Aline, ela só tinha um foco. Eu vou ser comissária, eu vou ser comissária e eu vou ser da Azul. Ainda não podia ser outra. E nesse momento... E nesse momento dessa transição, o lugar que eu tô para o lugar que eu vou estar, é momento de abastecimento, mas ninguém quer. Você já pegou Fórmula 1? Quando aqueles carros param para abastecer? A agonia, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Nem sempre vai logo, às vezes vai depender do tempo. Laura, sabe uma coisa que eu lembrei? De uma frase que a senhora falou em uma das lives, que é que tem gente tão ansioso pelo resultado que estão se perdendo nas estratégias, né? E agora é o momento de criar as estratégias para alcançar o resultado. Uhum. É isso aí. Ó, hoje a gente falava sobre isso. Coloca aí, gente, a tradução no original de ansiedade é distração. Então, se a gente está falando de que tem gente ansiosa aí com a gente, eu quero te falar que se tem ansioso com a gente, tem gente distraída. Porque a tradução, a palavra original de ansiedade é distração. Então, você se distrai tanto com aquilo que você quer que você não tem estratégia para aquilo que você vai ser. Foca na estratégia. Foca no ensino. Foca no que você já sabe. Porque a ansiedade, ela vai trazer... A ansiedade vai fazer a gente sempre pensar duas coisas. Ora eu tô certo do que eu sou, ora eu não tô. Ora eu tô certo do que eu sou, ora eu não tô. E esse pensamento vai girando tanto que você não consegue ter um foco. Sabe o que eu tenho ouvido de pessoas que eu atendo? Eu faço terapia, gente, eu dou terapia, tá? As pessoas que eu atendo na terapia, elas falam, eu não tô conseguindo focar. Eu não estou conseguindo, eu pego um livro, mas eu não consigo me concentrar nele. O que eu hoje te digo é, tira a ansiedade. Eu vi as pessoas perguntando assim, Aline, o que te fez ser reprovada? Posso dar a resposta? Ansiedade. É verdade. Quando ela tirou a ansiedade, quando ela tirou a expectativa, se for, se não for, tudo bem. Aí ela conseguiu se concentrar. Então, a concentração é algo perfeito. Agora, uma outra coisa que eu falei para a Aline na época foi o seguinte. Aline, você se contrataria? Essa é a pergunta. Quando você se apresenta a alguém que está te entrevistando, o que faz essa pessoa te contratar? E aí eu vou te dizer. Eu, na aviação, não contrataria alguém que fosse inseguro. Eu tô fora. Nem sei se tem alguém que é entrevistador, mas estou falando o seguinte. Na aviação, a gente precisa de gente que pensa rápido, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e ele precisa ter segurança. Mulherada, vamos lá. Mulherada, a pessoa que acorda e não sabe se vai colocar o verde ou o azul. Como que vai decidir a hora de falar, vamos tomar uma decisão aqui agora? Falar, Eco-Vitor, saia! Até porque isso é ser um comissário, né? É você estar preparado para uma emergência. A gente fala que a parte ali de você servir um café, de você dar uma atenção, é quando tudo está tranquilo. A gente está preparada para pegar o povo e tirar dali em 90 segundos. Então, qual que é o seu psicológico? Você se sente preparado psicologicamente para lidar numa situação dessa? Né, Áurea? É bem isso mesmo, é o controle emocional, né? Sim, e olhando a vida da Aline anos atrás, gente, o que faltava para ela era segurança. Ela sabia o que ela tinha que fazer, mas ela não acreditava nela. Gente, se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Então, assim, a segurança para mim é um ponto-chave. Você precisa saber quem você é e saber que você está preparado para aquilo. Outra coisa, você tem que ter... alguém colocou sobre autocontrole, né? Esse autocontrole, eu vejo que ele vai tanto na parte de você não ter um cliente tão bom, quanto aquele que só vai te dar elogio. Porque às vezes você também vai ser tão elogiado
E isso faz também ser prejudicial. Então, a minha palavra hoje aqui com vocês é isso, assim, ó. Antes de você confiar no que você está buscando, confie primeiro em quem você é. Confia. Confia que você foi chamado para aquilo. Confia que você vai fazer a diferença quando você entrar lá. Confia que não é à toa que isso está na sua cabeça. E aí, quanto mais alto você for, menos obstáculo você tem. É isso aí. Viu, gente? Depois que eu falo, é borboleta. Um dia eu vou crescer, eu vou ser igual ela. Qual foram as perguntas? Porque eu não consegui ler. A minha amiga falou aqui, ó. Quando eu for dar uma palestra de novo na Tio Fly ou qualquer escola que é para eu te levar. Pode levar. Pode levar que eu vou estar lá para tirar as dúvidas. Gente, uma coisa que eu tenho como certeza é que ninguém tá onde tá por acaso. Amém. Ninguém tá. Amém. Essa escola não existe por acaso, você não existe por acaso. Você tá onde você tá porque tem um motivo. Tem alguém perguntando aqui, Aline, quais são os benefícios de comissária? Ixi, são tantos. Gente, tirando a parte de benefício familiar, né, que a gente pode viajar aí o mundo, entra muita coisa, questão de periculosidade, compensação orgânica. Então, assim, você não recebe só seu salário base, né, você recebe diária. Então, assim, os benefícios, olhando por esse lado de, né, mais técnico, é esse, mas é o que a Aureliane falou, não é focar naquilo que você pode ganhar, entendeu? Aline, toda profissão ela vai ter a parte boa e a parte ruim. O que você sempre colocaria como ruim? Inclusive, foi o que eu falei no começo. Muitas das vezes eu já vi as pessoas falar assim, eu quero ser comissário porque é um sonho. Não é errado ser um sonho. Só que se você fala isso para um entrevistador, isso vai soar de uma forma talvez infantil. De assim, ela vê isso como Alice no País das Maravilhas e vai dar 2 meses, ela vai ver que não é nada disso e ela vai pedir para sair. Então, assim, é muito mais essa questão de objetivo, porque a gente sabe que tem as partes ruins. Gente, tem a parte que você quer estar em uma festa, você quer estar com a sua família, você quer estar em momentos importantes e você não pode, como muitas vezes estava tendo alguma ação na minha igreja e eu estava lá inativa em Goiânia, sem fazer nada, chorando porque eu queria estar. Então, assim, Aline, tem essa questão. O tempo da solidão, o tempo de ficar sozinho. É bem complicado. E aí, várias vezes... Gente, eu acho que vai parar, eu volto, tá? Tudo é novo, é a primeira vez que eu tô vendo um avião, assim, né? Com um olhar de comissária de bordo. Então, tudo ali é novo. E aí, você saber que você vai ser checada pela Azul, que você vai ser checada pela ANAC, que é aí onde o negócio pega. Gente, o meu cheque ANAC demorou 2h30. Você tem noção do que é você ficar 2h30 respondendo perguntas? Então, assim, graças a Deus, eu estudei muito, eu cheguei a ficar doente até, foi um mês, assim, onde eu emagreci até, porque eu foquei. E, é complicado. Então tá, vamos lá responder as perguntas. Fiz a prova da ANAC tem 4 anos e nunca participei de uma entrevista, pois tenho só o inglês básico e por esse motivo me desmotivei. E aí a hora que eu falo pra vocês que vocês não podem deixar o medo ser maior do que o sonho, porque o meu inglês também é básico. Agora, se eu ficasse pensando só nisso, gata, 4 anos, ai, dá de te matar. Gente, 4 anos, não deixa, gente, não deixa que nada paralise em vocês. Continua estudando inglês e português e geografia e raciocínio lógico, que vai dar certo. Qual o propósito de Deus para você ser comissária? Adoro essas perguntas. Gente, Deus literalmente me disse que eu seria comissária a hora que eu entendesse o propósito. Hoje eu sei
que o propósito de eu ser comissária, de eu estar na aviação, é levar a palavra dele para quem precisa. A aviação é um ambiente onde a gente enxerga muito glamour, né? Ai, tudo é muito glamouroso, tudo é muito lindo e nananã. Mas a gente sabe que, na real, não é assim. E aí, eu sei que eu entrei nesse meio pra quebrar isso de alguma forma, não o glamour da aviação. Eu amo viver o glamour da aviação. Tem sim, se falar que não tem, é mentira. Tem sim, e é maravilhoso. Mas de entender que existe o outro lado, igual, por exemplo, eu tive amigas de tripulação, assim, onde a gente tem pernoite de 5 dias, e a pessoa tá destruída por dentro. E eu saber que eu tô ali pra dar uma palavra, eu tô ali pra aconselhar, eu tô ali pra ajudar no que precisar, pra falar do amor de Deus e do que ele fez na minha vida, sabe, gente? Eu falo de Deus com um amor tão grande porque é o amor que eu vivo todo dia. E é um amor que transborda. Então, quando eu entendi que o amor de Deus era para transbordar outras pessoas, em outras pessoas, Deus falou assim, agora vai. E eu acredito que Deus tem esse propósito com outras pessoas também, de que a aviação precisa ser de muitas pessoas. Eu não digo por questão de religião não, tá, gente? Eu digo questão de amor mesmo, de amar as pessoas, de servir, O mundo já tá tão cheio de pessoa negativa, de pessoas que tá ali pra te colocar pra baixo, sabe? Que eu determinei pra mim que eu não ia ser mais uma. Então, assim, se eu não tenho o que falar, eu fico quieta. E se eu tenho uma palavra pra motivar, eu vou motivar. E aí eu descobri que esse é o meu propósito. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Aline, você reprovou na sua primeira vez? Isso, a primeira vez que eu fiz foi em 2017. Eu passei na primeira fase e reprovei na segunda. Hoje eu sei que eu reprovei na entrevista. Reprovei. E quando eu fiz de agente de aeroporto, eu passei, mas a seleção foi cancelada. Pra minha alegria. Mas, ó, gente, é quando eu falo da parte de Deus, que Deus é tão lindo. Eu já sabia que eu tinha sido reprovada. Uma semana antes deles me ligarem falando que eu tinha sido reprovada, eu já sabia. E aí é aquela paz que a Bíblia diz, né? Que excede todo o entendimento. Literalmente, eu tive uma paz no meu coração que excedeu todo o entendimento. Acontece de muita reprovação nos cheques e nos treinamentos? Tem sim. Eu não sei se a galera, pelo menos as que eu vi, se empolgou tanto com a questão de eu já tô contratado e não vai dar mais nada de errado, que acabou levando as coisas na brincadeira e acabou tirando notas baixas. E sim, foi reprovado. Então, tem que tomar cuidado com isso sim. Então, o foco deles não é o inglês avançado. Não, o foco deles não é inglês avançado. Você precisa do inglês avançado a partir do momento que você quer ser comissário internacional. E nem necessariamente avançado, porque o meu ICAO foi considerado 3 para eles, que quer dizer intermediário, e com o 3 a gente já pode ser uma comissária internacional. Então, vamos supor que eu quisesse, eu já poderia. Então, assim, se pro internacional eles exigem o 3, para você entrar, eles só querem saber realmente se você vai conseguir entender um cliente. O cliente te perguntou alguma coisa lá. Às vezes você não vai saber responder, não vai, né, falar fluente, mas você entendendo o que ele precisa, você vai conseguir ajuda. E é exatamente isso que eles querem. Se você entendeu, é isso. Sem pânico. Estou nesse processo de entender meu propósito com Deus. Amém, Mayara. Tenho certeza que Deus vai te dar as estratégias. Não tenha medo de perguntar para Deus o que Ele tem para você. Porque os sonhos de Deus vai muito além do nosso entendimento, né? Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e aquilo que não penetrou no coração humano é aquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu passei esse processo de achar que a aviação era tudo que eu queria, e que porque eu queria, Deus queria também, até eu entender que independente do que Deus queria para mim, se era aviação ou não, o que Ele tinha era o melhor. Então, quando você entende que o propósito dele é o melhor, que o que Ele tem para você é o melhor, você lança fora esse medo. E aí é por isso que eu falo, não tenha medo de perguntar para Deus qual é o propósito dele para você. E mais ainda, não tenha medo de ouvir a resposta.
Porque se for não, se for contrário daquilo que você sonha, que você deseja, eu tenho certeza que vai ser o melhor. E aí você vai falar assim, como valeu a pena confiar? Que mais? Glamour não pode roubar sua essência. É isso aí, Auri. Glamour não pode roubar a essência. E a aviação tem muito essa coisa de humildade, porque a gente sabe que a aviação é pura hierarquia, né? Então, assim, pensa, você é nova, você acabou de entrar. Eu nunca tive nenhum problema com isso, de, eu vou ter que ser a última. A gente sabe que a aviação funciona assim, gente. Você acabou de entrar, você é o último a escolher o que você quer comer, você sempre é o último a entrar na aeronave. Existe mesmo aquela hierarquia, aquela sequência. Você é o último a entrar na van, o último a sair, o último a pegar a chave no hotel. Então, assim, eu acho que para quem tem essa dificuldade de lidar, né, e de saber esperar e saber que você vai subindo. Tem que ser humilde, até porque se eles percebem que você não é humilde, que você já chega chegando, você se estrupica. Eles te queimam mesmo, legal. A essência faz brilhar o glamour. Ah, ela é demais, né, gente? Aline, fico perdida quanto às matérias da provas da Azul. Não sei por onde começar. Ó, eu criei uma estratégia na época que eu estudava, igual eu falei, né? Eu parei por 2 anos. Mas quando eu estudava, eu era doida mesmo. Estudava mesmo, de passar noites acordada. E eu criei uma estratégia. Segunda e terça, eu estudava inglês e geografia. Então, assim, eu sempre colocava uma matéria que eu menos gostava com uma matéria que eu gostava. Então, eu estipulava lá, tipo, das 18 às 20 eu vou estudar inglês. Aí, das 20 às 22 eu vou estudar geografia, segunda e terça. E aí, vai, quarta e quinta, um exemplo, tá? Aí eu falava, hoje eu vou estudar português e raciocínio lógico. Agora, era muitas coisas, eu conseguia organizar e estudar tudo sem me perder. Então, é uma dica. Tem bastante planilha no Google, tá? O que mais? Só? Como foi sua sobrevivência na selva? Qual foi a parte mais difícil? O frio. Deus me livre, eu não aguento frio, gente. A parte de, sei lá, matar bicho, comer lesminha lá, isso pra mim foi tranquilo, eu não tô nem aí. Agora, o frio foi complicado. Entrar na água, era um lago muito gelado e a gente tinha que virar bote. Foi difícil pra mim lidar com o frio. Você me deixa muito tranquila. Tem outros comissários que passam uma imagem muito impossível de se entrar. Obrigada por passar essa tranquilidade. Foi isso que eu falei. Gente pra colocar pra baixo, gente pra dizer que você não consegue, gente pra dizer que é difícil. Sei lá, às vezes a pessoa foi tão difícil pra ela entrar também, que aí ela cria uma dificuldade na vida de outras pessoas. Não, gente, seja um facilitador. E foi o que eu declarei com Deus. Eu vou ser uma facilitadora na vida das pessoas, é possível sim. Se eu com 2 anos de currículo desatualizado, eu consegui, porque Deus quis, se Deus quiser, você consegue também. Do currículo, o meu currículo, olha que doida que eu fazia. Como eu falei, eu trabalhei numa loja de cosméticos há 7 anos, então eu sempre tive experiência de atendimento ao cliente. E aí, na hora de montar o currículo, né, porque aí você coloca lá a sua experiência profissional e você coloca uma descrição daquilo que você fazia. Eu não conseguia achar as palavras certas para descrever o que eu fazia. E aí, uma ideia que eu tive, eu entrei no Google e eu coloquei lá, carta de apresentação e currículo de atendente, mas eu coloquei como se eu quisesse contratar a pessoa. E aí aparece lá um monte de currículo. E aí eu fui olhando as experiências das pessoas como atendente, e aí tinha uma frase lá que me chamava atenção, igual, por exemplo, dinamismo para atender os clientes simultaneamente. Eu falei, eu faço isso. Você vê se isso se encaixa com você. Não vá mentir, pelo amor de Deus. Ache as palavras certas. E eu falei, realmente, eu tinha que ter uma desenvoltura para atender, às vezes, 3, 4 clientes de uma vez. E aí eu escrevia. Aí eu ia lá, via outro currículo, alguma coisa interessante. Sei lá, dinamismo e espírito de servir.
Ah, legal, eu tenho o espírito de servir. E aí eu fui montando meu currículo assim. Então é uma dica, pesquisem bastante cartas de apresentação, se vocês não souberem como se vender aí no currículo, né? Como eu lido com essa solidão de tripulante. Gente, eu vou responder só essa, tá? Como eu lido com a solidão de tripulante? Não existe outra resposta a não ser Deus. Porque Deus é onipresente, é onisciente, é aquele que vai estar com você todos os momentos. Então, muitas das vezes, quando me bate essa solidão, assim, e foi uma coisa que eu tive que aprender, porque eu sempre gostei de viajar e tal, mas eu sempre gostei de estar com as pessoas, né? Eu brinco muito com a Auri, que o que importa não é o lugar, é a companhia. E aí tinha dias que eu tava em lugares lindos, de frente com a praia, e que eu falava assim, eu não vou sair porque eu vou sozinha? Não vou sozinha. E aí eu ficava no quarto e eu não aproveitava nada. E aí eu comecei a aprender que a melhor companhia era a minha companhia com Deus. E eu comecei a falar, Deus vai começar a me dar experiências, eu vou começar a conhecer os lugares, e Deus vai começar a falar comigo. O dia que eu tava mais surtada, eu ligava para ele e a gente ficava conversando por chamada de vídeo. E assim, hoje eu consigo lidar muito melhor com isso. Eu vou ler a palavra, eu vou ler um livro, eu vou fazer alguma coisa. É não ficar parado, tá? Gente, aí, sobre essa questão de ansiedade, motivação e fé, hoje foi uma forma de eu falar um pouquinho com vocês, né, e de te apresentar aí a minha lindeza. Eu falo que ela é uma mãe, além de pastora, é minha mãe, é minha amiga. E ela tá com um propósito nessa quarentena, ela tá às 18 horas, todos os dias. E aí, durante 1 hora, ela traz uma palavra para nós. E é renovador, né? Então, se vocês, né, para quem não conhecia ela, para quem não sabe qual é o Instagram dela, é Aurilene, né? @aurilene.ama. Ama, né? Segue ela lá, que todo dia às 18 horas vocês vão ter uma mensagem boa demais. E é só. Aline, muito obrigada. Suas palavras me confortam. Tenho certeza de que você é um anjo de Deus na minha vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. Currículo, não, eu nunca enviei. Peraí, se eu enviei pelo... Gente, meu currículo, igual eu falei, a primeira vez eu fui chamada por uma palestra, mas eu tinha sim meu currículo cadastrado. Cheguei a mandar por correio também, a Azul pega, tá, gente? Tem gente que fala que não, mas pega sim. Aí, Joyce, obrigada. @aurilene.ama. A Azul pega sim por correio, e eu sei disso porque na minha seleção tinha pessoas que foi chamada assim, tá? E da segunda vez é o que eu falei, eu não sei, foi Deus que falou assim, filha, agora é sua hora, então vai, top pra você. Né, gente? Porque pensa, 2 anos o currículo desatualizado, eu sem procurar nada, sem pesquisar nada. É só Deus, um dia Deus, quando eu chegar lá no céu, Deus vai me explicar como eles me acharam. Gente, obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que esse é só o começo, né, de tudo. Deus é maravilhoso, é isso que eu quero deixar aí pra vocês. Confiem em Deus, não tenham medo. E que se é um sonho, se é isso mesmo que vocês querem, eu quero que hoje vocês parem e reflitam se é realmente isso que vocês querem. Se for realmente isso que vocês querem, lutem, perseverem. O tempo vai passar de qualquer forma. Vocês tentando, vocês não tentando, o tempo vai passar. Então se arrependam por ter tentado e não por não terem tentado. E confie em Deus, que Ele tá no controle de todas as coisas, tá bom? Beijo pra vocês. Fica com Deus. Meninas, obrigada pelos comentários.